Boa noite, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Mais uma quarta-feira que nós estamos aqui, nessa rica oportunidade que nós temos de, no nosso lar, continuar aprendendo a respeito do Senhor e da Sua palavra poderosa. Nessa quarta nós continuamos aprendendo com as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Por isso eu espero que você pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno, que você tenha uma aula proveitosa, que nós possamos crescer juntos com mais essa aula de hoje. Uma boa aula e nós retornamos no final. Graça e paz, amados. Todas as quartas-feiras, pela graça de Deus, nós estamos estudando o Sermão do Monte, a famosa e abençoada pregação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós estudaremos o versículo 9, Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como já falamos em todas as outras pregações, o Sermão do Monte é uma grande bênção para a humanidade. Um ensino profundo do Senhor e Salvador Jesus Cristo que não se compara com nenhuma palavra já pregada neste mundo. Estas palavras verdadeiramente não poderiam sair de nenhum coração humano pecador, caído, jamais. Essas palavras que nós encontramos no Sermão do Monte, elas não se encontram na cabeça de nenhum filósofo, de nenhum sábio, de nenhum líder religioso humano. Humano, simplesmente humano. Estas palavras só se encontram no Deus homem, Jesus Cristo. Porque estas palavras não poderiam e jamais poderiam ter sido originadas na terra. Os ensinos do Sermão do Monte vieram do alto, vieram do céu. Nenhuma mente humana é capaz de conceber estes ensinos, nenhuma, de nenhum filósofo, de nenhum sábio, de nenhum líder religioso pode ou poderia conceber estes ensinos e a profundidade destes ensinos. Já falei para meus amados irmãos que o Sermão do Monte é o sermão mais conhecido de Jesus, mas também o mais criticado, estudado, criticado pelo mundo, é claro, né? E pouco compreendido. Muito mal compreendido o Sermão do Monte por muitas pessoas e infelizmente por alguns cristãos. O Sermão do Monte é o código do novo reino. São as leis do novo reino, do reino que Jesus Cristo instaurou. Estas são as leis do céu. Estas são as leis da nova terra, do novo céu e da nova terra. Do reino de Jesus Cristo, aquele reino que ele falou que não era deste mundo. Estes são os códigos da lei de Deus. A nova lei. Do jeito que Deus deu a lei a Moisés no Monte Sinai, Jesus deu o Sermão do Monte também no monte. Estes ensinos que aqui se encontram sustentaram a humanidade até agora. Se não são estes ensinos, se não são estas palavras, eu lhe garanto que dificilmente o mundo ainda existiria. São estes ensinos que fizeram, que moldaram a humanidade, principalmente o homem ocidental, o homem cristão ocidental, que deu base para todas as nações civilizadas das quais nós conhecemos, até mesmo aquelas que são contra o cristianismo, acabaram sendo influenciadas por estes princípios. Mesmo as nações que não são cristãs, ainda carregam remanescências, sabe? Luzes do sermão da montanha. Repito, são a base de todas as nações civilizadas, do mundo ocidental com certeza, e do mundo oriental de algumas delas. O Sermão do Monte também é o sermão mais odiado por aqueles que odeiam Deus. O Sermão do Monte é o sermão mais odiado por todos os filósofos seculares, agnósticos, ateus do mundo.
Dentre eles, eu posso citar esse aqui, Friedrich Nietzsche. Já falei na pregação passada que ele odiava o Sermão do Monte. Já falei em várias pregações que ele odiava o Sermão do Monte. Hoje, nessa bem-aventurança, bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, eu vou te dar uma pequena amostra, mas uma pequena porque não dá tempo de mostrar tudo, da diferença de Jesus Cristo, dos seus ensinos, para os filósofos, entre aspas, os sábios deste mundo. O que este ensino gerou para a humanidade e o que o ensino destes homens, contrário a Jesus Cristo, contrário à Bíblia, contrário ao Sermão do Monte, geraram para o mundo. Que infelizmente você não vai encontrar em lugar nenhum. Você não vai ver isso na televisão. Nunca você vai ver isso na televisão brasileira. Espero que um dia aconteça. Um dia o Brasil acorde desse sono eterno em que ele vive, como diz o próprio hino, né, deitado em brados verdejantes, né, deitado eternamente. Pode ser que o Brasil um dia desperte desse sono eterno que ele vive de trevas, que as nossas faculdades, que as nossas escolas, as nossas universidades despertem dessas trevas que eles vivem, e ao invés de se gabar e elogiar homens como Nietzsche, Paulo Freire, Jean-Jacques Rousseau e tantos outros aí, eles possam compreender o que eles ensinam à luz do que Jesus Cristo ensinou. Os nossos psicólogos, os nossos filósofos, os nossos pedagogos, os nossos profissionais que saem dessas universidades consigam diferenciar o que esses homens ensinam sem Deus. Nietzsche, já falei Jean-Jacques Rousseau, mas poderia citar aqui, sabe, talvez centenas e centenas deles. Charles Darwin, e por aí vai. E o que ensina Jesus Cristo. E vou provar, à luz da realidade, a diferença entre o ensino de Cristo e o ensino destes homens. E é por isso que o Brasil está na situação que está. Vamos lá. Nietzsche, ele odiava o cristianismo. Esse aqui é um dos livros dele. Ele odiava Jesus Cristo, embora tenha nascido no lar cristão. Seu pai era pastor e seu avô era pastor luterano. Ele odiava com todas as forças o Sermão do Monte. De todos os ateus que eu conheço, filósofos, eu ainda acho ele o mais coerente com o seu ateísmo. Os outros eu acho extremamente hipócritas. Nietzsche é amado e adorado, mas na realidade, se você for conhecer ele e a história dele, você vai ver um pobre coitado. Era um pobre coitado perturbado mentalmente. Ele tinha problema de sífilis, ele contraiu a sífilis num bordel aí, num bordel do mundo. A sífilis, que é uma doença que se contrai através da relação sexual, chamado Treponema pallidum, que atinge o sistema nervoso, igual o coronavírus, viu? Só que a sífilis era bem mais resistente e ela passa anos e anos no seu organismo e vai atingindo vários fatores, né? Tem gente que fica cego, tem gente que fica epilético, tem gente que dá desmaios, tem gente que fica doido e por aí vai. No caso de Nietzsche, eu acho que ele já era meio doido e com a sífilis ele ficou doido meio, na minha opinião. Era um pobre coitado, não era nada no tempo dele. No tempo que ele escreveu, ele não era nada, nunca foi nada. Ele é hoje. No mundo que odeia Deus, ele é Deus. Nietzsche é Deus. No mundo que odeia Deus, no mundo que jogou Deus para fora. Mas no tempo dele, ele não era nada, não significava nada. É igual o Chico Xavier no Brasil. Era um pobre coitado, perturbado mental. O seu próprio irmão dizia que ele, desde criança ele era doido. Mas no Brasil foi considerado o maior brasileiro, foi o brasileiro do século, foi considerado o brasileiro do século, Chico Xavier. E tem uma multidão de negros, seguidor dele, um pobre coitado, perturbado mental. A mesma coisa é Nietzsche. Mas no mundo que não conhece Deus, todo mundo pode ser Deus. Ele escreveu esse livro. Eu separei para você aqui, rapidamente, algumas partes que eu queria. Primeiro, a opinião dele sobre o cristianismo. O cristianismo é, portanto, a mais nihilista
de todas as religiões. A sua origem está na tentativa de disfarçar a derrota histórica de Jesus e a sua vergonhosa morte na cruz, para que pareça uma vitória em algum mundo do além. Para Nietzsche, o cristianismo foi uma derrota. Jesus Cristo foi um derrotado naquela cruz. E os cristãos transformaram a derrota de Jesus em vitória. Ou seja, o cristianismo não depende de Cristo, depende dos cristãos. Fomos nós que inventamos essa história. Pedro, Paulo, os apóstolos inverteram, se reuniram, fizeram essa história, e de que a derrota vergonhosa de Jesus na cruz, na realidade, é uma vitória, e nós moldamos o mundo ocidental com essa ideia, transformando a derrota numa vitória. Então fomos nós que transformamos Jesus no vitorioso, quando na realidade ele não foi. Isso é a ideia de Nietzsche. Muito bem. Eu vou ler aqui mais uma parte que eu marquei para você, que é importante. Preste atenção. Eu vou dar a opinião dele aqui. Vamos lá, preste bem atenção aqui. O que é bom? Tudo que eleve no homem o sentimento de potência, a vontade de potência, a própria potência. O que é ruim? Tudo que advém da fraqueza. Bom é aquilo que te exalta. Bom é aquilo que te dá apto. Bom é o que os nossos psicólogos hoje tanto ensinam, e até nós, crentes, falamos o tempo todo, autoestima. É aquilo que te eleva. Quando você fica procurando ideias, de onde é que veio a autoestima? Quem foi que inventou a autoestima? Quem foi que inventou baixa estima? Se você vivesse no século XVIII, você talvez nunca ouviria a palavra autoestima e baixa estima. É do século XIX para cá que existe isso. De onde veio essa ideia de empoderamento? Por que as pessoas falam tanto de empoderamento? É empoderamento feminino, empoderamento masculino, empoderamento disso, empoderamento daquilo. De onde é que vem tudo? E até nós, que não somos desse ciclo filosófico, nós que somos pessoas comuns, de onde é que vem essas nossas ideias na nossa cabeça de empoderamento? O empoderamento do ser humano. Vem daqui, ó. Pessoas como essas, que as nossas faculdades fazem deles um Deus. Tudo que é fraco é ruim. Tudo que denota fraqueza. O que é felicidade? O sentimento de que a potência cresce de uma barreira, o sentimento de que a potência cresce de que uma barreira é superada. Isso aqui é baboseira dele. Não contentamento, porém mais potência. Ou seja, você nunca pode estar contente. Felicidade é uma busca de grandeza. E quanto mais você busca a grandeza, você vai sendo feliz. Se você se contenta, acabou a felicidade. Essas são as ideias que infestam esse país. E até os púlpitos desse país. Deixa eu continuar. Não contentamento, porém mais potência. Não paz em absoluto. Paz em absoluto não presta para Nietzsche. Porém guerra. Não virtude, mas habilidade. Virtude no sentido de virtus dos gregos, né? O que é a virtude? Aí os gregos tinham suas virtudes, né? Aqueles ideais. Não, isso aí não serve. O cristianismo também tem suas virtudes. É o sermão da montanha que eu estou falando para vocês. Por exemplo, o cristianismo, virtude é ser humilde de espírito, é chorar pelos pecados, é ser manso, é o que tem fome e sede de justiça, é o misericordioso, é o limpo de coração, e hoje é aquele que busca a paz. Isso para nós são as virtudes do cristianismo, do cristão. Por isso que a primeira parte do Sermão do Monte trata do caráter do cristão, a virtude do cristão. Para Nietzsche, isso não é virtude, isso é ruim. Mas ele continua. Os débeis, os fracos e os disformes devem sucumbir. Então, para ele, a pessoa que é fraco que ele acha a pessoa fraca. Os seus seguidores que acham as pessoas fracas, débeis, disformes, e provavelmente aqui entrariam as pessoas com deficiências físicas, mentais, para eles, né?
Eu, por exemplo, sou um pastor que não creio em nada da baboseira de Nietzsche, nada. Para eles eu sou disforme, eu sou um aleijado mental. O que eles fariam comigo? Já que para eles eu sou um débil, eu sou um disforme. Ele diz o seguinte, Nietzsche: os débeis e os disformes devem sucumbir. Primeira regra do nosso amor aos homens. E para isso ainda devemos ajudá-los. Por isso que os nazistas, Hitler, por exemplo, que adorava Nietzsche, era um dos livros de cabeceira de Hitler, que era Nietzsche. Quando os nazistas pegavam aqueles velhinhos em cadeiras de roda e jogavam lá em cima dos andares para morrer embaixo, esses conceitos aqui. Os débeis devem morrer como os animais. Os animais, quando estão fracos, quando estão doentes, os outros animais viram as costas para eles. Ou até comem eles mesmos matam os mais fracos. Não é isso? Por exemplo, a arpia, quando dá a cria, dá sempre dois ovos, choca 2 ovos. O filhote mais forte joga o mais fraco para fora do ninho para poder comer. E a mãe não faz nada, fica só vendo, né? São essas ideias aqui. Ideias evolucionistas, ideias de Nietzsche, que hoje tomou conta da cultura e da educação brasileira. Então, quando os nazistas pegavam aquelas crianças, as pessoas, as velhinhas doentes, e jogavam... Só você assistir, por exemplo, a lista de Schindler, você vai ver várias cenas dessa. Eles pegando os coitados, até em cadeira de roda, jogavam a pessoa lá de cima para morrer lá embaixo. Para quê? Isso é que é amor à humanidade, segundo Nietzsche. Amar a humanidade é você destruir os débeis, os fracos. Ele continua. O que é mais prejudicial do que qualquer vício? A compaixão. A compaixão ativa para com todos os deficientes e fracos. Nietzsche. Se você, por acaso, se Deus por acaso colocar essa aula na tua mão, se você por acaso está indo para a universidade, você meu jovem cristão, você minha jovem cristã, você que está se preparando para ir para uma faculdade, você que já está numa faculdade, você meu irmão líder, pastor, pastora, você meu querido da educação, e você vê ideias como essa, elogios como esse, não se encante não. Isto é Nietzsche. Eu tenho outros livros que eu posso depois trazer, é que esse aqui bate com o Sermão da Montanha, então eu fiz questão de trazer esse para mostrar para você. Então é isso que ele escreveu. O que é mais prejudicial do que qualquer vício. Então, para Nietzsche e para os Nietzscheanos de hoje, pior do que um drogado, do que um assaltante, do que um bandido, do que um alcoólatra, do que um cheirador de cocaína, pior do que ele, o que é mais prejudicial para o mundo não é nem essas pessoas, não, é a compaixão. A compaixão ativa para com todos os deficientes e fracos. 2 pontos. O cristianismo. O cristianismo que ensina compaixão, amor ao mais fraco, amor ao deficiente, isso é pior do que qualquer vício que exista no mundo. É isso que ele ensinou. Existem outras coisas aqui que eu queria citar, mas para ganhar tempo, eu vou ler aqui para você, rapidamente. Mas que tipo de homem deve ser criado, desejado como mais valioso, mais digno de viver, mais seguro do seu futuro? Esse tipo mais valioso já deve ter existido com bastante frequência, mas como um acaso do destino, como uma exceção, nunca por vontade. Por isso mesmo foi o mais temido, foi até hoje quase o temível por excelência. E em consequência desse temor, quis-se o tipo contrário, criado, conseguido. O animal doméstico, o animal de manada, a besta humana doente, o cristão. Ele fala que já existia uma época em que houve um homem que vivia como ele prega, o homem animal superior, que não tinha compaixão, um homem que era poderoso, um homem potente, o homem que estava acima do bem e do mal. Este homem é o homem ideal. Mas ele foi vencido. Alguma coisa aconteceu, ele chamou aqui de destino, o acaso do destino, esse homem foi vencido. E foi vencido pelo fraco, foi vencido pelo animal doméstico, foi vencido pela besta humana,
pelo doente, foi vencido pelo cristão. Para ele, o cristianismo destruiu o homem ideal, o homem sem compaixão, e criou esse homem doente, esse animal doméstico que são os cristãos, que prega mansidão, que prega amor, que prega misericórdia. Esse animal doméstico, essa besta humana, esse animal doente, o cristão, tirou aquele homem ideal que está acima do bem e do mal, o homem que não tem misericórdia, o homem que não tem compaixão dos débeis. O cristianismo eliminou esse homem, que nós chamamos hoje de bárbaros, de cruéis. Ele diz que nós eliminamos esse homem ideal e colocamos no lugar do homem ideal os cristãos. Eu vou encerrar a leitura. Preste atenção. Não se deve enfeitar ou adornar o cristianismo. Ele declarou uma guerra mortal contra esse tipo mais elevado de pessoa. Baniu todos os instintos fundamentais deste tipo. Destilou deste instinto mau, o homem mau. O homem forte representando o típico condenável e o homem réprobo, o cristianismo, tomou o partido de tudo aquilo que é fraco, baixo, deficiente. Construiu um ideal a partir da oposição ao instinto de sobrevivência de uma vida forte. Perverteu a razão, até mesmo de natureza intelectualmente mais fortes, definindo os valores mais altos da intelectualidade como pecaminosos, enganosos, como tentações. Ou seja, fomos nós que inventamos o pecado. Esses instintos selvagens do homem, esse instinto de brutalidade, de barbárie, que nós pregamos contra, que Cristo pregou contra, que os apóstolos pregaram contra, que a Bíblia prega contra, criou um homem que é uma besta humana, um animal doméstico. Não era para ter feito isso? Olha só. Para encerrar, o exemplo mais deplorável é a perversão de Pascal, que acreditou na perversão da sua razão por causa do pecado original, enquanto na verdade ela só pervertera-se por causa do seu cristianismo. Foi Blaise Pascal, o filósofo, que dizia que por mais que ele utilizasse a razão, a sua razão ainda estava falha, ainda era caída por causa do pecado. Ele disse que isso é um absurdo. Pecado não existe. Foram os cristãos que inventaram o pecado. Foram os cristãos que inventaram essa ideia de que a humildade é bom, a compaixão é boa, que o pecado tomou conta da humanidade, que isso é ruim, que isso é... Fomos nós que inventamos. Ele não acreditava no pecado. Muito bem, eu acho que é suficiente essa introdução, embora ficasse longa, mas é suficiente. Este é um dos filósofos, como eu te falei, que ensinam nas nossas faculdades, que são deuses das nossas faculdades. Ele odiava o Sermão do Monte, como eu já falei, odiava o cristianismo. Ele se dizia o anticristo, mas na verdade ele não é anticristo coisa nenhuma, ele é um idiota, ele é um pobre coitado, mas se dizia o anticristo. Muito bem. Se você olhar o Sermão do Monte, para Jesus Cristo, feliz é a pessoa que tem compaixão, que tem misericórdia, como eu preguei 2 semanas atrás. Para eles, essa pessoa é o mal. Agora, na bem-aventurança de hoje, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Claro que eles odeiam essa ideia. Isso é coisa de gente fraca. Mas o que esta bem-aventurança nos diz na realidade e o que diz na realidade estes filósofos? Estes filósofos, como eu já falei, geraram homens como Hitler e o nazismo e o fascismo de Mussolini, só que eles não aceitam. Ninguém liga o fascismo de Mussolini, o nazismo de Hitler, a Nietzsche, a Charles Darwin. Ninguém liga.
Mas foram estas ideias que criaram esses sistemas e que criaram outros sistemas ditatoriais, outros sistemas excludentes que estão por aí, até hoje estão por aí. Jesus ensinou o contrário. Ele diz que feliz é aquele que procura a paz e que leva a paz. Quando Jesus nos disse, bem-aventurados pacificadores, Ele está dizendo para nós que o cristão, ele é feliz se buscar sempre a paz. Nunca conflitos, de nenhuma natureza e em nenhum grau. Não é guerra, país contra país, não. É nenhum conflito em nenhum grau. Na sua casa, com sua esposa, com seus filhos, na igreja, no trabalho, na sociedade. Ele deve viver a vida dele como cristão sempre no estado de paz, buscando paz e pregando a paz. Eu já falei para vocês que o Sermão do Monte, o contexto dele, o pano de fundo, é mais importante até entender do que os próprios mandamentos. Por exemplo, alguns veem aqui uma lógica em pares da bem-aventurança. Por exemplo, o humilde de espírito, ele casa com o misericordioso. Os que choram, ele casa com os limpos de coração. Porque se você está chorando pelos seus pecados, você está querendo um coração limpo. Se você é humilde de espírito, reconhece que é pecador, que é devedor a Deus, você vai ter misericórdia de outra pessoa. Agora, se você é uma pessoa mansa, logicamente você vai ser uma pessoa que procura a paz. Uma pessoa mansa. Então existe essa... Os teólogos veem essa lógica nos pares das bem-aventuranças. A causa dos conflitos são as intrigas. Enquanto que a franqueza e a sinceridade são essenciais a todas as reconciliações verdadeiras. Sempre que nós somos sinceros, sempre que nós somos verdadeiros, nós damos um passo para destruir os conflitos. Por exemplo, se eu errei com minha esposa e eu for sincero, reconhecendo que eu errei, eu vou procurar a reconciliação, eu vou procurar a paz. Por quê? Porque eu estou sendo sincero, eu errei. Se minha esposa errou comigo e ela for sincera, ela tiver essa sinceridade que nos colocamos aqui, é necessário a sinceridade, a franqueza. Se ela for sincera, ela vai procurar se reconciliar. Muitas guerras, meus irmãos, aconteceram porque as pessoas não foram sinceras, não quiseram reconhecer seus erros. E uma coisa foi virando outra, e daqui a pouco um conflito mundial. Por quê? Por falta de honestidade e sinceridade. Olha como o Sermão do Monte é perfeito, como a palavra de Jesus não se contradiz, ao contrário de Nietzsche. As pessoas que estudaram Nietzsche, eu me lembro agora por exemplo, do secretário de Russell, o nome dele era Og Fink. Ele estudou Nietzsche, ele é filósofo, né? Foi analisar a filosofia de Nietzsche. Ele diz, olha, existem 5 filosofias no pensamento de Nietzsche. É claro que não havia 5 filosofias, é porque a filosofia dele não tem sentido. Entra em contradição o tempo todo, uma coisa com a outra. E, como disse, acho que foi Jean Ross que falou para Nietzsche, né, que disse que acho que foi Jean Ross que falou, pena que Deus não existe, porque assim, pelo menos uma pessoa conseguiria te entender. Pena que Deus não existe, Nietzsche, porque pelo menos alguém conseguiria te entender, ou seja, ninguém entendia e ninguém entende até hoje a filosofia dele, porque não tem sentido. Vamos nós. O pessoal da faculdade diz que é porque é muito profundo, não é todo mundo que entende. Não é muito profundo não, é muito contraditório, não tem sentido. Filosofia de doido. Vamos embora. As pessoas perguntam assim, Pastor Helder, o senhor está ensinando no Sermão do Monte que bem-aventurados pacificadores. Mas Jesus, aqui mesmo no Evangelho de Mateus 34, 36, Mateus 10, 34 e 36, Jesus diz o seguinte, eu não vim, Mateus 10, 34 e 36, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai,
entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá-a. Quem todavia perde a vida por minha causa achará. Mateus 10, 34, eu li até o final. Mas, pastor, não há uma contradição? Ele diz: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui ele diz que não venho trazer paz à terra. Não há uma contradição? Não. Não há contradição, eu explico. O contexto do capítulo 10 mostra que a missão de Jesus e de seus discípulos iria trazer rejeição e conflito. É o que eu estou dizendo. Ao pregarmos o Evangelho de Jesus, nós não estamos pregando guerra, nós estamos pregando paz. Mas ao pregar o Evangelho de Jesus para uma pessoa que não ama Deus, que odeia Deus, isso vai gerar um conflito, não em nós, mas neles, como gerou em Nietzsche, por exemplo. Neste sentido, não estamos trazendo paz, não porque a nossa mensagem não seja de paz. Não estamos trazendo paz porque a pessoa que ouvir essa mensagem de paz vai odiá-la e vai fazer guerra. Então, nesse sentido, nós trazemos espada, porque divide aquele que realmente quer a paz verdadeira, a paz de Deus, e aquele que não quer. Aquele que quer ser manso, como ele falou antes, bem-aventurados mansos, e aquele que quer o ódio, que quer a briga, que quer o conflito. Então é neste sentido. Jesus foi odiado, perseguido, caluniado, nunca feriu ninguém, nunca machucou ninguém, nunca pregou revanche contra ninguém, nunca pregou retaliação contra ninguém, nem sequer exigiu retratação. Pelo contrário, a única coisa que ele exigia era reconciliação. Até as pessoas que eram contra ele passou a vida toda com o coração aberto, estendendo reconciliação. E quando essas pessoas, no seu ódio, na sua guerra contra o cristianismo, contra Deus, chegaram ao ponto de matar o Filho de Deus, ele ainda morreu de braços abertos, como se dissesse: vinde a mim todos, que eu ainda receberei. Ainda morreu orando por todos eles: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. E ainda morreu para lhes dar uma chance, mesmo depois de tê-lo matado, de ainda se reconciliarem com Deus. Então não há uma contradição, muito pelo contrário. É que para as pessoas te odiar, meu irmão, minha irmã, para as pessoas terem raiva de você, basta apenas você falar a verdade. Basta apenas você pensar diferente delas, que já vão com ódio para cima de você. É só você olhar para o Brasil. Se você disser que o homossexualismo é pecado, você se torna inimigo público número 1. Você é taxado de homofóbico, você é processado, você é esculachado, você é perseguido. Por quê? Porque pensa diferente. Teve uma época nesse país, há muitos e muitos anos atrás, que as pessoas que pensavam diferente da gente, cristãos, viviam em paz. Mas hoje, nós cristãos que pensamos diferente, se professarmos publicamente o nosso pensamento, vai ter guerra. Por quê? Porque eu estou buscando guerra, porque o cristianismo prega guerra, porque Jesus nos ensinou a ser iracundo, a fazer guerra. Não, simplesmente porque nós estamos falando da paz, pregando a paz, pensando diferente deles. É nesse sentido que Jesus trouxe guerra, trouxe espada, porque a sua palavra, como uma espada, divide o bem do mal, o certo do errado, a luz das trevas. E quem está do lado de lá das trevas não aceita e nunca responde em paz, nunca. O Deus do ódio é Satanás. É bom deixar bem claro isso.
O Deus desse cidadão aqui, o Deus do anticristo, o Deus de Nietzsche, é Satanás. Embora ele não acredite, é Satanás. Essa ideia de empoderamento humano, de crescimento humano, de potência humana, Satanás já tinha oferecido a Adão e Eva lá no Éden, quando disse: vocês vão ser igual a Deus. Seja um homem autônomo, seja um homem superior, seja um homem dominante. Deus não quer que você coma dessa fruta porque você vai ser igual a Deus. Se você comer, desobedecendo a Deus, você vai ser igual a Ele. O que foi que Adão e Eva fez? Foi na conversa desses filósofos do empoderamento humano. Eva foi a primeira mulher empoderada da história, se empoderou. Você é uma deusa e o mundo está do jeito que está. Então não há nada novo debaixo do céu. Essas filosofias aqui, Satanás já tinha oferecido lá no Éden a Adão e Eva. Hoje oferece à humanidade com o nome de filosofia através dos seus devotos. O Deus do ódio é Satanás. João 8,44. João 8,44. João 8,44. Diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais firmou-se na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E Jesus ainda completa assim no versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes, e ainda odiais Jesus. A guerra pelo prazer da guerra, o ódio pelo prazer do ódio, a espada pelo prazer da espada, não é da natureza cristã. Não faz parte do Sermão do Monte. Prazer pela guerra, o prazer pelo ódio, o prazer pela espada, o prazer pela vingança, pelo derramar de sangue, pela perseguição, é da natureza de Satanás. Não de Jesus Cristo, de Satanás. João 10, 10. Aquela passagem famosa que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Muito bem. O que é que este ensino bíblico nos diz? O que é que o cristianismo, à luz do Sermão da Montanha, nos diz sobre essa bem-aventurança? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A Bíblia ensina o seguinte, meus irmãos. Primeiro, Deus é Deus da paz. Romanos 15:33. Romanos 15:33. Romanos 15:33. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Ele está numa doxologia do apóstolo Paulo, do versículo 30 até o versículo 33. E nessa doxologia ele termina com essa exortação. E o Deus da paz seja com todos vós. Eu vou ler os versículos anteriores. Rogo-os, pois, versículo 30. Rogo-os, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. A luta do cristão é em oração, em oração. E ele está pedindo em nome de Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Paulo está sendo perseguido, jurado de morte. A sua arma contra o ódio dos seus inimigos é orar por eles. Isso é o cristianismo. Bem-aventurados os pacificadores. Mesmo perseguido, ele ora para que Deus o sustente e ora pelos seus inimigos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Isso é o ensino cristão. O cristianismo nos ensina que o nosso Deus é o Deus da paz. Se você for em Romanos 16, 20, se você for em 1 Tessalonicenses 5, 23,
E Hebreus 13 e 20, você vai ver todas as passagens mostrando que Deus é o Deus da paz. Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. Isaías 9,6, um filho se nos deu, aquela profecia de Isaías, e o poder está sobre os seus ombros. E essa criança que vai nascer vai ser um conselheiro maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando Cristo nasceu na manjedoura em Jerusalém, os anjos disseram: paz aos homens, glórias a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade, as pessoas do bem. Efésios capítulo 2, versículo 14, diz que Jesus Cristo, pelos seus... Eu vou até ler, Efésios 2,14. Efésios 2,14. Diz assim: porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade e tal. Jesus é o príncipe da paz. O Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, são frutos de paz. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Efésios mesmo, eu falei aqui, eu estava aqui em Efésios capítulo 4, versículo 3, Efésios capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte, Efésios 4, 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito Santo, no vínculo da paz. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da paz. Aqui mesmo em Efésios capítulo 6, versículo 15, Efésios 6, 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. A igreja de Jesus Cristo é um lugar de paz. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Atos dos Apóstolos 9, versículo 31. Diz assim. Atos dos Apóstolos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Este é o ensino bíblico, meus irmãos. Deus é o Deus da paz, Jesus Cristo é príncipe da paz, o Espírito Santo tem fruto de paz, o Evangelho é da paz e a igreja é lugar da paz. Eu já falei para os meus amados irmãos que existe uma falsa paz no mundo, que é uma paz de cemitério, uma paz barata, uma paz mentirosa. O apóstolo Paulo nos diz que no final dos tempos, as pessoas sem Deus irão pregar uma falsa paz. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 3. O apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 3. Diz o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. É a falsa paz que os anticristos desse mundo pregam, que o anticristo trará. É a paz de cemitério, é a paz do falso profeta, não de uma testemunha cristã. A paz barata pode ser comprada por um perdão barato e um arrependimento falso. Mas a paz verdadeira só pode ser comprado, ou só pode ser adquirido, digo melhor, por um arrependimento verdadeiro, mediante o sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
De onde procedem as discórdias? Do homem, do pecado e de Satanás. Essa falsa paz que o apóstolo Paulo diz que virá no final dos tempos, é a mesma falsa paz que os judeus experimentaram no tempo de Isaías, quando eles entraram em idolatria adentro e queimavam incenso para a rainha do céu. Preguei isso há algum tempo atrás, aqui nas quartas-feiras, quando eles queimavam incenso para a rainha do céu e dizia: está tudo bom, nós temos paz, nós temos fartura, porque nós queimamos incenso à rainha do céu. E nós sabemos o que aconteceu anos depois. A nação foi destruída e foram todos para o cativeiro. Era uma falsa paz, como vai ser a falsa paz do anticristo. Meus irmãos, eu comecei esse estudo mostrando as ideias de Nietzsche contra a compaixão e contra a paz, dizendo que ele odeia o Jesus Cristo, os seus ensinos, principalmente o Sermão do Monte. Ele odeia. Nunca encontrei ninguém para odiar mais o Sermão do Monte do que Nietzsche. E estas pessoas são as pessoas que são amadas e adoradas pela mídia brasileira e pelas faculdades brasileiras. Falei para você que se seu filho for para uma faculdade, ele vai, hoje no Brasil, ele vai encontrar ideias como essa. Você que já fez faculdade, você que está indo para a faculdade, você que assiste televisão, você vai encontrar essas ideias. Outro dia que eu digo há mais de um ano atrás, até acho que até mais de um ano, eu cheguei numa padaria e estava passando Malhação, um programa da Globo, e o ator dizia: olha, eu gosto muito do Nietzsche, e uma das frases do Nietzsche que eu mais gosto é aquela que diz: aquilo que não me destrói me deixa mais forte. É claro que a Malhação, a Globo, não vai dizer que é Nietzsche para os nossos jovens, mas os nossos jovens já são ensinados a adorar as ideias, as frases soltas, sem contexto, destes filósofos. Quando eles chegam na faculdade, eles vão dizer a mesma coisa: olha, aquilo que não me destrói deixa mais forte. Sem saber que Nietzsche disse isso em relação a Jesus Cristo, ao cristianismo. Sem entender que Nietzsche ensinava a pessoa a não ter esses valores cristãos, porque esses valores cristãos é que vão te destruir. E se você não tiver esses valores cristãos, vai te deixar mais forte. A faculdade e a Malhação, a Globo, não vai dizer para você, os atores da Globo, no caso do ator que estava dizendo isso lá no momento que eu cheguei na padaria, eu não assisto a Rede Globo, não assisto Malhação, eu acho que Deus já me coloca nesses locais para ver essas coisas, só para poder saber mesmo. Estava esperando o pão sair, e a televisão estava ligada e vendo o programa, o ator dizendo isso. Só que o ator não diz, por exemplo, que essas ideias não deixaram o Nietzsche mais forte. Muito pelo contrário, deixaram ele doido, tanto é que se suicidou-se. Cadê o homem forte? Cadê o super-homem? Não. Essas ideias deixaram ele louco e fez com que ele tirasse a sua vida. Estas ideias aqui, que Nietzsche diz que é coisa de fraco, de débeis, de doente, de animal doméstico, estas coisas aqui é o que tem dado sentido a esta vida e tem garantido a vida por vir, como ele mesmo diz: verão a Deus, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, ainda tem sustentado este mundo, estas palavras, ainda tem sustentado esse mundo, e garante o passaporte para o mundo por vir, para o reino de Cristo, para o reino de Deus. Agora, se seu filho está indo para a faculdade, faz o seguinte: dá este livro para o teu filho, As Evidências da Ressurreição de Jesus Cristo. Ou então, do Joseph McDowell, o jovem notável da América, ateu que se converteu ao cristianismo, se tornou o maior apologista cristão. Ainda acho que está vivo ele, acho que ele está vivo ainda. Joseph McDowell. Ou então, compra outro livro do Joseph McDowell, chamado Evidências que Exigem Veredito. Você que está numa crise de fé, você que está na dúvida se Deus existe, se Jesus Cristo existe, se o cristianismo é verdadeiro ou não, compra evidências que exigem um veredito do Joseph McDowell. Ou esse aqui. E dá para o teu filho antes de ir para a faculdade, para a tua filha antes de ir para a faculdade, ou que já está na faculdade, ou que está perdendo a fé. Ou você, meu irmão, que não está em faculdade nenhuma, mas está numa crise de fé, está na dúvida se Deus existe, se Jesus Cristo existe. Leia isso aqui, de um notável, de um gênio
do século 20 e 21, Joseph McDowell, que um dia acreditou em Nietzsche, mas um dia descobriu a Bíblia e foi estudar a Bíblia e viu, olha, Jesus Cristo realmente existiu e ele realmente diz quem é. Ele aprendeu que Jesus é a verdadeira paz. Efésios 2:13, Romanos 5:1. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele aprendeu que Jesus trouxe paz ao mundo e deixou a paz para este mundo. Eu vos deixo a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. Joseph McDowell aprendeu que o discípulo de Cristo tem que ter a paz como alvo supremo, como acabou de dizer o Sermão do Monte. Felizes, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que buscam paz. Ele aprendeu que o discípulo de Cristo tem que ter a paz como alvo. O crente deve ser pacífico e pacificador. Romanos 12:18. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Um gênio do mal, o anticristo, que prega um homem, um super-homem, um homem-deus. Joseph McDowell, o notável da América, como ele foi conhecido, um gênio notável da América, que encontrou Jesus Cristo. Qual a diferença entre esses dois homens? Esse ficou louco e deu um tiro no ouvido, se matou e a essa altura está nos quintos dos infernos. Joseph McDowell, esse aqui saiu da luz para as trevas. Esse aqui saiu das trevas para a luz, Joseph McDowell. Encontrou Jesus, descobriu Jesus. Se estiver vivo, é o maior apologista cristão do século 20 e 21. Encontrou a paz de Deus, que excede todo entendimento. Felizes os pacificadores, porque verão a Deus. Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor por mais essa aula, que o nosso Pai possa continuar cuidando e recompensando o pastor Helder por esses ensinos, capacitando a sua vida, e que eu e você possamos sempre colocar em prática aquilo que nós temos aprendido aqui. Que não fiquem apenas nas palavras do pastor Helder, nos textos bíblicos, mas que esse texto possa ganhar vida através das nossas atitudes. Eu quero te incentivar a continuar participando da nossa programação, que continua amanhã às 10 horas aqui no YouTube, com mais um vídeo da série Te Faço um Desafio. Na sexta-feira nós temos a nossa reunião de oração, que acontece presencialmente e também tem a transmissão aqui no nosso canal do YouTube. Você, se deseja participar presencialmente, pode, agora mesmo, acabando essa aula, você pode entrar em cieb.org.br/links e fazer a sua inscrição. No sábado, nós temos uma live dos adolescentes, então adolescente, pai de adolescente, incentive o seu filho a participar. Essa live vai acontecer às 19h30 no sábado, no Instagram do Identidade. É Instagram, @IdentidadeCieb. Você colocou ali, identidade.cieb, você já vai entrar no Instagram do Identidade, às 19h30 tem uma live para os adolescentes. E no domingo, nós temos mais uma reunião, mais uma celebração que acontece pela manhã presencialmente e também é transmitida aqui no nosso canal do YouTube. Então você também que deseja participar dessa celebração presencial, acesse o nosso site, cieb.org.br/links, clique ali no botão da celebração de domingo e faça a sua inscrição. E se você não pode estar, às 10 horas da manhã aqui no nosso canal do YouTube começa a transmissão ao vivo. E às 19 horas no domingo nós temos mais uma celebração online. Que você possa participar, que você possa compartilhar, que você possa orar pela agenda da nossa igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e continue tendo misericórdia das nossas vidas. Que sobre nós Ele levante o rosto e nos dê a paz, hoje e eternamente, e juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a sua noite de quarta-feira e o restante da sua semana.